Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira e nós recomeçamos mais uma semana, graças ao nosso Deus. Eu aqui, Bispo Edson, me recuperando de uma gripe, de uma garganta infeccionada, mas graças a Deus já com condições de gravar novamente. Agradeço as orações e a preocupação de todos que nesses dias me enviaram mensagem, estiveram orando por mim, graças a Deus, né? Mas hoje já estou de volta. Pois bem, hoje eu quero refletir com você a respeito do verso 13 de Jó, capítulo 12, onde há um versículo muito interessante. Ele diz assim: Deus é que tem sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Então preste atenção. Deus é quem tem sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Pois bem, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu tenho conhecido muitas pessoas que têm sofrido muito em suas vidas por terem tirado conclusões precipitadas. Eu vejo constantemente, é muito comum encontrar pessoas que vivem sofrendo ou que causam grandes estragos em suas vidas por se precipitarem em suas conclusões, por não agirem com sabedoria, por não buscar um conselho sensato, por agirem na hora da emoção, na hora que estão tomados por a raiva e se tiram conclusões precipitadas e com isso acabam se precipitando também em problemas terríveis. É muito comum isso acontecer, porque as pessoas muitas vezes se precipitam porque concluem baseado naquilo que vem, ou naquilo que ouvem, ou naquilo até mesmo que vivenciou. As pessoas costumam julgar as situações com base naquilo que está no coração delas muitas vezes. Não é nem o que está de fato acontecendo, mas porque em seus corações já foi construído algo, já foi pensado algo já se precipitou, então ela julga por aquilo. E muitas vezes, nós nos enganamos terrivelmente, porque o nosso coração, já diz a palavra lá em Jeremias, ele é enganoso mais do que qualquer outra coisa. E então, como ficamos diante de tudo isso? Às vezes com a cara triste, desenchavidos, angustiados, preocupados, decepcionados, envergonhados, porque nos precipitamos na nossa maneira de pensar, de agir e de julgar. E é com respeito a isso que eu quero pensar um pouquinho com você hoje, nesta manhã. Porque nós temos que chegar a uma estatura de maturidade, de sabedoria, ao ponto de não cometermos mais esses erros tão infantis, espiritualmente falando. Então, como não distorcermos ou não cairmos naquilo que muitas vezes parece que é, mas não é no nosso dia a dia? Como nos pouparmos desses momentos de angústia, de tristeza e de vexame até, para que não venhamos cair nesses momentos? É simples, é só darmos ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus. Porque muitas vezes nós distorcemos aquilo que Deus disse para nós. Nós distorcemos a própria palavra. Porque nós queremos, porque nós estamos chateados, porque nós estamos magoados, porque nós estamos feridos, porque nós estamos ansiosos, porque nós estamos preocupados, porque nós estamos com pressa. E aí nós acabamos julgando e tomando decisões precipitadas. Mas como não julgar os outros? Como não avaliar mal situações, mesmo quando tudo parece que é ruim? As respostas sempre nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. O salmista, ele fala algo muito importante que você deve guardar na tua mente e na tábua de carne do teu coração. No Salmo 119, verso 15, ele diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e é luz que clareia o meu caminho. Escute isso. A tua palavra, Deus, é lâmpada que ilumina os meus passos. Ou seja, não deixa eu pisar em buraco, não deixa eu cair em abismo, não deixa eu tomar direção errada.
e luz que clareia o meu caminho. O salmista está nos dando uma direção muito clara para que nós não venhamos mais cometer um erro tão infantil, tão bobo, tão tolo às vezes. É na palavra de Deus que nós descobrimos a verdade, que nós descobrimos direção, que nós saímos de confusão, que nós esclarecemos nossas dúvidas. É lá que Deus estabelece os seus princípios, os seus valores, aquilo que de fato tem valor para a nossa vida, aquilo que de fato nos enobrece, aquilo que de fato nos torna pessoas mais sábias, mais entendidas, mais humanas e que nos livrará de muitos erros nos quais as pessoas comumente têm caído. Os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, os ensinamentos do Senhor, eles são um mecanismo de defesa contra esse tipo de problema que tem sido tão corriqueiro nos nossos dias a dias. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos caminha, ela nos dá direcionamento nesta terra. Em lugar de dúvida, o Senhor vai te dar direção. Ele vai te evitar, a palavra de Deus vai evitar na tua vida que você caia em momentos de aflição, em momentos de angústia. Mas você precisa obedecer. Deus sabe que se nós atentarmos para a sua palavra e obedecê-lo fielmente, seremos muito abençoados, felizes e bem-sucedidos. Deus já deixou tudo esquematizado. E é por isso que a sua palavra ela não muda. É por isso que a palavra do Senhor ela nos traz revelações tremendas, que nos ensina a sermos pessoas melhores, para enfrentarmos a vida de uma forma mais otimista, mais sábia, mais vitoriosa, mais vencedora, para que não venhamos viver a vida inteira caindo nos mesmos erros, nos mesmos fracassos, cometendo os mesmos pecados, caindo nos mesmos buracos, passando pelos mesmos vexames, enfrentando as mesmas vergonhas. É só você começar a obedecer a palavra de Deus e viver exatamente como ela te orienta, porque ela revela as promessas de Deus para a tua vida. Ela te ensina a ver a vida sob uma perspectiva de Deus. Ela nos convence dos nossos enganos, das nossas falhas. Ela nos instrui sobre a maneira como devemos viver, como nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Porque toda a sabedoria que nós precisamos está contida na palavra de Deus. Deus é o dono da sabedoria. A Ele pertence o conselho e o entendimento. E se nós o buscarmos de todo o nosso coração, certamente Ele se revelará a nós. E eu preciso então estar lendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus para a minha vida. Você precisa fazer o mesmo. Então pare de sofrer por tirar conclusões precipitadas. Pare de sofrer por se enganar, por agir na emoção, agir sem uma direção clara de Deus. Comece a ser mais prudente, mais sensato, agir mais pelo Espírito e menos pela carne, agir mais pela razão e menos pela emoção. E em Deus, então, você descobrirá que nem tudo que parece ser é, e você saberá a verdade sempre, porque Deus vai estar te dando direção. Deus vai te dar capacidade para você desenvolver intimidade e uma vida plena nele. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, por este início de semana. E o meu pedido é que o Senhor venha tocar esses corações, para que não venhamos mais ser vitimizados, ó Deus, por emocionalismo, pela falta de paciência, que não venhamos mais ser vítimas, ó Deus, dos ataques de Satanás, servimos de fantoche nas mãos da vida, na mão da situação, nas mãos do inferno, por não sabermos lidar com certos momentos e enfrentarmos com sabedoria. Mas que o Senhor possa, de fato, dar capacidade para que venhamos viver esta palavra a cada instante das nossas vidas. Assim eu oro por aqueles que têm sofrido, ó Deus, porque não têm conseguido vencer os momentos de aflição, têm agido na precipitação, na emoção, na raiva, no ódio e não no Espírito.
Que o Senhor possa tocá-los nesta manhã e fortalecê-los e capacitá-los a esse novo estilo de vida, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.